Mais uma vez, irmão, cumprimentar a paz, tem ainda quem eu não vi, que o Senhor continue a abençoar as nossas vidas aqui e possa falar conosco, né? Vamos agora fazer um momentinho de meditação, né? Para a gente meditar na palavra do Senhor. E para a gente começar a trabalhar, então vamos falando aqui sobre um texto, vamos começar com a leitura, e está em Mateus 25, de 1 a 12. Vamos ler Mateus 25, de 1 a 12. Louvado seja Deus. Mateus 25, de 1 a 12, todos acharam? Diz assim: o reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram o óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilha juntamente com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois se der, não há suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abram a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Irmãos, esse texto é um texto muito conhecido, e ele vai servir de pano de fundo para o assunto que vamos falar aqui. Nós temos tratado lá com jovens, esse mês, nós começamos um tema que intitulamos de Em Guerra, né? E a gente tem uma série que a gente vai fazer durante esse mês somente. E então, a gente colocou na primeira encontro que tivemos a Batalha de Todos os Jovens. E eu quis já pegar esse clima que estamos tratando, né? O irmão Paulo Guzmão trouxe a palavra no domingo, também falou sobre uma certa batalha, e aí eu quis também continuar indo nesse pensamento, nessa linha. Os cristãos vivem em guerra, né? Quando criança, nós temos as nossas pequenas batalhas. Quando jovens, temos outras batalhas. E quando adultos, outras. Mas o ponto certo é que vivemos em guerra. E vivemos no sentido literário da palavra, que é viver em guerra, realmente. A sua vida em guerra. E se você, por acaso, não passa por nenhuma batalha sendo crente, deixa eu dizer uma coisa para você: você está com defeito. Tem coisa errada aí. Se você é crente e não passa por qualquer batalha, esquece. Você está com algum defeito. E uma coisa é certa: você vai passar, em algum momento, por alguma batalha. E você vai ter que saber passar por essa batalha. Por exemplo, nós temos uma batalha que é muito comum na maioria da vida, na maioria de qualquer um de nós. É muito comum isso. Sabe aquela batalha
de ter um relacionamento com Jesus, um relacionamento íntimo com Jesus. E aí você vai virar para mim e vai dizer: nossa, Alex, mas eu tenho bacharelado em teologia, eu sou pós-graduado em pesquisa sobre Jesus na internet, eu tenho todos os livros que falam da vida de Jesus. Como é que você fala que eu não tenho relacionamento com Jesus? E aí, pasme, você não tem relacionamento com Jesus, você tem informação sobre Jesus. E é uma diferença bem grande entre você se relacionar e ter informação. E esse ponto, as pessoas às vezes confundem, né? As pessoas, não, eu tenho que fazer um bacharelado em teologia. Eu não estou dizendo que estudar ou adquirir conhecimento e informação é ruim, mas é diferente de você ter um relacionamento. E eu vou dizer para você, Jesus quer muito mais você tendo relacionamento do que você tendo informação sobre Ele. Porque as informações, né, a geração que a gente vive é uma geração acumuladora de informação. Você tem debate de tudo quanto é jeito na internet. Vai na internet que você bota lá qualquer assunto cristão. Jesus existe? Jesus não existe? Tem um monte de debate na internet. Você vai ver debate, você vai pesquisar debate, você vai fazer um monte de coisa. Mas o que você não vê muito na internet são pessoas com relacionamento com Deus. Pessoas com relacionamento com Jesus. Você vai ter inúmeros certificados, mas nada vai substituir o relacionamento com Jesus. E essa dificuldade começa principalmente na veracidade de Jesus. A gente tem dificuldade em entender que Jesus é verdadeiro, é real. Para você ter relacionamento, você precisa entender que servimos a um Deus pessoal, a um Deus real, que é uma pessoa como eu e você. E a gente tem essa dificuldade porque a gente não vê, e aí a gente tem dificuldade em exercer a fé, em crer no que a gente não vê, e acaba não exercendo esse relacionamento. E por que eu estou falando em relacionamento nesse início? Porque lá em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 17, mostra um grau de relacionamento que nós devemos ter com a igreja, com Jesus, que está bem claro de como deve ser nosso relacionamento. Lá diz assim: o Espírito e a noiva dizem vem. E quem é a noiva? É a descrição que usa para se referir à igreja de Jesus Cristo. E você que já foi noivo, né, ou tem um relacionamento de namoro, ou enfim, até no casamento mesmo, você normalmente, quando está naquela paixão, está sempre falando, né, do seu noivo, da sua noiva, do seu namorado, da sua namorada. Você está sempre falando dele, né? Então, dentro desse contexto de noivo, a gente vê que quando você tem uma proximidade de relacionamento, nesse nível de noivado, você precisa estar perto, você precisa estar conhecendo o seu noivo, a sua noiva. E essa relação da igreja ter a necessidade de estar perto, a necessidade de estar conhecendo o noivo, é muito grande. Porque eu imagino que o noivo está sempre falando ali, imagina a Trindade conversando, isso eu imaginando. Aí, vocês estão vendo a minha noiva, que coisa linda? Está vendo a minha noiva? Pastor André, minha noiva. Jair, minha noiva. Herbert, minha noiva. Kátia, minha noiva. Todos a noiva de Cristo. E ele falando, todo orgulhoso.
Olha lá minha noiva. Quão bela é a minha noiva. E nós? Qual é, aliás, o que é que estamos falando do nosso noivo? Nós estamos falando do nosso noivo? E aí entra uma batalha que eu considero primordial, que é a batalha que precisamos vencer, aonde está o nosso coração. A noiva de Jesus, nós, a igreja, precisa dizer aonde está o nosso coração, o que ocupa o primeiro lugar do nosso coração, de quem é o nosso coração. O nosso amor é voltado a quê? O nosso amor é voltado ao noivo verdadeiramente? Ou o nosso amor é voltado a coisas seculares? O nosso amor é voltado a vãos desejos passageiros? A que é voltado o nosso amor? Precisamos ter esse entendimento. É impossível ser a noiva de Cristo se não estamos com o coração voltado ao noivo. E aí começa a nossa batalha. Você vê que, dentro desse contexto de noivado, na época ainda, tinha uma coisa que é mais importante do que as que eu citei aqui. A noiva, ela era, naquela época, prometida ao noivo, e ela já era do noivo, não importa o tempo que levasse para o casamento acontecer. Se ela foi prometida, o que era comum naquela época, aos 12, aos 13 anos, e só fosse se casar lá com os 20, ela já era do noivo, já havia um compromisso. E o compromisso era certo, firmado, e não tinha quem alterasse esse compromisso. Ela já era do noivo. Ainda mais nós, como igreja, a noiva de Cristo, que Ele pagou um preço por nós. Ele pagou um preço para ter essa noiva. A gente já é do Senhor. Não sei o momento que Ele vai voltar, mas nós já somos do Senhor. Nós já somos a noiva dEle. A noiva está comprometida com Cristo. E existe uma batalha muito grande para se ter firmado esse compromisso. Porque as coisas, a partir do momento que tem um compromisso, já não é mais do jeito que eu quero. Agora as coisas são do jeito que Jesus quer. E aí começa a nossa guerra interna, porque nós temos que lutar contra o nosso ego, para continuar permanecendo, sendo a noiva de Cristo. Nós temos que começar a lutar contra o nosso ego, contra nós, para dizer: não faça nada sobre a minha vontade, mas faça a sua vontade. E a gente viu que tem, no texto que lemos, tem 10 virgens. As 10, vamos contextualizar, as 10 são crentes. As 10 creem em Jesus. As 10 estavam esperando o noivo. As 10. E qual que era a diferença? Tínhamos 5 prudentes e 5 imprudentes. Tínhamos 5 com o coração voltado ao noivo e 5 que estavam lá para cumprir tabela, porque não estavam totalmente voltadas ao noivo.
E como sabemos disso? Elas tinham candeias que, sei lá, se a gente colocasse na época de hoje, ou na época do Jair ali, que é um pouquinho mais antigo, é aqueles lampiões, né, que andavam assim segurando com um fogo queimando dentro. E este fogo, preste bem atenção, na simbologia que eu mesmo faço, é a demonstração do seu amor. Esse fogo é a demonstração do seu amor. E o importante nessa parábola não é ter fogo, porque todas as 10 virgens tinham fogo. Todas as 10 virgens tinham o seu amor ali, as demonstrações do seu amor. Mas o importante é quanto tempo esse fogo dura. O importante é o quanto tempo nós temos esse amor queimando dentro de nós. Ou seja, o importante não é só ter o fogo, mas o importante é ter uma constância nesse fogo. Nós temos que ter um amor constante pelo noivo. Nós temos que ter um amor constante. Existe constância no nosso coração quando nós falamos de Jesus? Porque quando não temos um coração com essa constância, é muito fácil ser levado por qualquer coisa. É muito fácil a gente perder as nossas batalhas para coisas tão simples como televisão, sei lá, como o jogo de futebol, que a gente coloca, às vezes, não é o caso do Corinthians, mas os outros torcedores fazem isso, coloca o clube à frente do amor que tem por Cristo. Então, nós temos uma facilidade muito grande de nos deixar levar por qualquer coisa. De repente, meu coração, que estava ali, queimando, ardendo, voltado ao noivo, de repente ele começa a ser voltado a outras coisas, a ser voltado a namoro, a ser voltado à amizade, a ser voltado a adultério, a ser voltado aos desejos da sua própria carne. E isso faz com que a nossa chama tenha se apagado e nós fiquemos sem fogo, sem demonstração do amor de Deus, sem demonstração do que o Senhor faz em nossa vida. Porque como as prudentes, que tiveram constância, elas continuaram deixando o fogo, o amor queimar, elas continuaram sustentando esse amor, elas continuaram abastecendo esse amor, elas continuaram tendo relacionamento com o noivo. Mas o noivo não estava ali presente. E aí, aonde está o ponto? O que você faz enquanto espera o noivo? O que você faz enquanto o noivo ainda não vem? O que você está fazendo? Você está cuidando e esperando o noivo? Você está falando para si mesmo: não vejo a hora que o noivo vai chegar. Não vejo a hora e o momento que o noivo vai vir, a gente vai fazer aquela festa, e a gente vai estar junto, vamos participar de um banquete celestial. Eu não vejo a hora.
E isso todos os dias, numa constância da demonstração do seu amor, numa constância da demonstração do amor que você tem pelo noivo. Porque aquelas que eram insensatas, que não eram prudentes, elas estavam esperando e pensaram, imagino eu, que quando o noivo chegar, a gente dá um jeito. Eu vou curtir aqui esse momento, porque quando o noivo chegar, aí eu dou um jeito. Aí eu dou um jeito, eu peço emprestado demonstrações de amor das prudentes, das sensatas. Eu vou lá pedir para elas emprestado. E aí, aonde a insensata se dá mal. Porque o óleo que elas traziam, este é o combustível desse amor. A chama demonstra o amor, mas o que preenche antes para acender a chama é esse óleo, que é o combustível do amor que precisamos ter. E perceba que o óleo, sem ele, você não consegue chegar, não consegue acender a chama. Então ele é essencial. É como se fosse na questão do carro. Sem combustível, você não consegue chegar a lugar nenhum. Sem combustível, você não anda. Então não adianta você ter uma Ferrari linda, top, bonita, vermelhona, cheia de faróis e tal, e não ter combustível. Porque se você tiver o cadetezinho igual eu tinha, e tiver combustível, você vai muito mais longe do que com a Ferrari. Minha esposa está falando que é a S10, né? Que a gente tinha um cadete que ela falava que era a S10. Então, com o nosso cadetinho cheio de combustível, a gente chega muito mais longe do que com a Ferrari sem combustível. São dois veículos. Os dois sem combustível não serve para nada, a não ser para ficar de enfeite ali, né? Não serve para nada. Agora, se estiver com combustível, esse faz a diferença. E as noivas, elas tinham toda a estrutura, as 10, tinham toda a estrutura, todo o suporte, tudo, para poder manter o fogo aceso. Elas tinham as candeias, elas tinham as vasilhas para poder botar o óleo, elas tinham o óleo. As insensatas poderiam ter pego o óleo, poderiam ter agido como as prudentes, mas não o fizeram. Não fizeram porque o seu coração não estava voltado ao noivo. Porque quando as prudentes foram lá e pegaram esse óleo, elas disseram: pode ser que me falte, então eu já vou levar e vou estar prevenido, porque eu não vou perder por nada o compromisso que eu tenho com o noivo. Eu não vou perder por nada. Diferente das imprudentes. Como eu mencionei, elas simplesmente deixaram para dizer: na hora a gente vê. O problema é que na hora, quando você deixa as coisas para a última hora, sempre, não é às vezes, é sempre, dá ruim. Sempre dá ruim,
porque você tem que começar a fazer uma correria louca, começar a pedir do seu óleo emprestado. E as prudentes foram mais prudentes ainda, porque quando elas disseram, as imprudentes disseram, olha, me dá um pouco do seu óleo. Elas disseram, não, porque se eu te der, vai faltar para mim. E aí, amigão, desculpa, eu vou estar com Cristo. Se você não vai, como diz a canção, não impeça a mim. O importante da gente entender é que nós não temos que barganhar o nosso amor. E nós não podemos abrir mão dele por nada. Nada pode vir tirar da presença de Cristo. Nada pode vir nos tirar do amor e do foco que temos em Cristo. Porque nós temos, e sabemos que temos, uma batalha que vai sempre querer tirar a noiva da presença do noivo. Vai sempre querer tirar, vai sempre querer desviar o caminho da noiva. Temos batalha que vai sempre querer desviar a nossa atenção. E nós precisamos ficar fazendo uma autorreflexão constante. Nós precisamos refletir constantemente. Constantemente, lembra a constância de como está a nossa vida com o Senhor. Nós precisamos refletir de como está indo. Opa, estou indo legal. Estou bem, vou me manter, vamos buscando mais, vamos orando mais, vamos jejuando mais, vamos meditando mais na palavra do Senhor, vamos ficar mais próximo, vamos tendo mais relacionamento, vou indo. Mas você é humano, eu sei disso. Você pode desanimar. E é o momento que você precisa se autoanalisar e dizer, espera aí, eu preciso melhorar um pouco aqui. Eu preciso melhorar um pouco lá. Eu preciso ter um pouquinho mais de constância. Eu não posso ficar vivendo altos e baixos no meu relacionamento com Deus. Eu preciso estar vivendo uma constância no meu relacionamento com Deus. Hoje eu estou bem? Não, hoje eu não estou. Hoje eu estou bem? Não, hoje eu também não estou. Hoje eu continuo não estando. Espera aí, hoje eu estou bem. Não, nós precisamos estar constantemente com o Senhor. E entenda, quando eu digo estar constantemente com o Senhor, não significa que todos os nossos dias vão ser bons, não. Não significa isso. Não significa que nós vamos ter a todo momento nossa vida lá no alto, opa, cheio de dinheiro, é churrasco aqui na igreja hoje, é churrasco amanhã, pode vir todo mundo aqui, ó, inclusive meu aniversário está chegando dia 20, tá, gente? Vocês podem me presentear com o que vocês quiserem e Deus tocar no coração. Isso foi falado agora aqui, revelação nesse momento, mas você não vai estar bem em todos os momentos, não, você vai passar por dificuldades, você vai passar por aflições. A diferença é como você vai passar. Quando Cristo diz para você, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós estamos nos apegando realmente a isso? Ou estamos entregando os pontos totalmente? Nosso amor voltado a Cristo, nosso amor olhando para Cristo, a noiva olhando para Cristo, vai passar por essas dificuldades, vai passar por essas batalhas, olhando para Cristo, continuando e constantemente olhando. Não importa se vamos estar num momento difícil, num momento ruim, no momento que nada dá certo, no momento que as pessoas querem humilhar, no momento que nós achamos que a nossa saúde já foi para o brejo, não importa qual seja o momento, nós vamos passar olhando para Cristo, sabendo que Cristo está à frente. Eu tenho um alvo maior, eu tenho a noiva. Eu tenho a noiva, um alvo maior. Eu tenho a noiva nos guiando, nos chamando, dizendo, vem. É isso que nós temos que ter em mente. É isso que nós precisamos olhar. Nós precisamos ter esta consciência.
nós precisamos ter a consciência de que, se mantemos o nosso coração na noiva, nós vamos chegar no nosso objetivo. Jesus diz que você tem duas estradas: a estrada larga e a estrada estreita. Qual que é a diferença das duas estradas? Qualquer pessoa em sã consciência vai escolher a estrada larga, porque é mais fácil, é espaçoso, não tem dificuldade, que nem a estreita. Todas as pessoas em sã consciência vão escolher a estrada larga. Mas a diferença são os destinos. Então, quando o nosso coração está voltado ao noivo, quando oferecem para a gente uma estrada larga, nós não aceitamos, porque o destino é a perdição. E nós preferimos a estrada estreita, porque o destino é o noivo. O destino é o noivo que está a nos chamar. E nós precisamos lutar contra as coisas que vêm nos tirando do caminho que leva ao noivo. Contra as coisas que vêm querendo servir de tropeço para nós. Nós precisamos lutar contra isso. E como nós lutamos? Pedindo ao Senhor que a nossa mente seja mudada, que o nosso coração seja mudado. Nós precisamos substituir as coisas que eram colocadas como prioridade em nossa vida por Cristo. Nós precisamos substituir. Substituir significa tirar esse e colocar outro. Não é ficar com os dois. É substituir. Você é capaz e é maduro o suficiente para entender as coisas que te afastam de Cristo. Nós somos capazes de entender as coisas que nos afastam de Cristo, que nos tiram do caminho do Senhor. Então nós precisamos substituir estas coisas. Precisamos deixar elas de lado e colocar outras coisas no lugar. Colocar coisas que vão fazer com que nós mantenhamos os nossos corações voltados a Cristo. Nós precisamos continuar colocando óleo para que a candeia não se apague. Nós precisamos continuar colocando óleo. E, às vezes, parece simples falar, né? Faça isso, mas eu sei que não é. E por isso eu disse, precisamos pedir ao Senhor que nos ajude. Precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a ter esta mudança. E começar a pensar em coisas práticas. Porque a gente fala, né, quando está pregando de modo abrangente, mas você conhece o seu coração. Você sabe o que é. Você sabe o que tem te perseguido, ou a batalha que você tem enfrentado. E você precisa começar a tomar atitudes. Porque daí isso não depende de Cristo. A atitude depende de você. A atitude depende de cada um de nós. Então a gente precisa começar a tomar atitudes de dizer, não sei se são streams, filmes, né? Netflix, Prime, Disney, Star Plus e N outros agora, porque o mundo agora é dominado pelos streams. Se é alguma coisa dessa que me tira da presença do Senhor, que impede com que eu cresça mais, daí você pensa, mas eu não estou fazendo nada demais, eu estou fazendo só vendo um filme. Mas quanto tempo eu estou vendo um filme, né? Eu mesmo, muitas vezes, já passei por isso, de ficar vendo filme, às vezes, dia todo,
e poderia estar sendo produtivo em outra área, poderia estar muito mais próximo de Cristo. Ou talvez seja outras coisas, talvez seja as amizades que me tiram do caminho do Senhor. Eu fico só no meio das amizades e vou deixando a igreja, vou deixando o Senhor, vou deixando. Às vezes pode ser isso. E aí eu preciso substituir essas coisas. Significa que eu não posso mais ter amigo? Não pode. Mas você vai colocar Cristo no meio da sua amizade. E se as amizades, que faça esse teste para ver se as amizades são resistentes. Coloca Cristo no meio das suas amizades. Daí você vai saber se são realmente amizades. Às vezes, pode ser questões no meu emprego, na minha faculdade, não sei, na minha casa, mas nós precisamos identificar e lutar contra isso. E o lutar é a nossa atitude. Lutar contra, substituir totalmente em nosso coração. Nós temos um só coração. E esse coração, você decide como ele vai ser preenchido. Você decide para onde ele vai ser apontado. Você não consegue ocupar o seu coração com Cristo e outra coisa. Você vai ter que decidir com que você vai ocupar seu coração. Você vai ter que decidir para onde você vai andar. Você vai ter que decidir como você vai andar. Cristo te dá uma opção, que é andar constantemente com Ele, em direção a Ele. Cristo te chama para ser a noiva dele. E Ele quer que você participe desse banquete. Ele quer que enquanto Ele não vem, você continue a lutar, continue a batalhar, para manter a chama acesa, para manter a sua candeia com utilidade, para não perder o seu óleo, para a chama não se apagar e o amor continuar sendo demonstrado do tudo que Ele faz na sua vida, que Ele encha e continua a encher. Depende de cada um de nós termos esse entendimento, porque quando Jesus voltar, nós queremos entrar e participar do banquete. Não queremos ser aqueles a quem Ele vai olhar e, infelizmente, vai dizer: eu não te conheço. Amém?